Amém, igreja? Eu quero compartilhar algo que o Senhor começou a gerar no meu coração desde quando eu fui convidado, para estar aqui. Que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 19. Romanos, capítulo 16, versículo 19. Romanos 16, 19 diz assim. Irmãos, só cortando aqui um pouco. Lá na nossa comunidade a gente tem um lema que é uma igreja que gosta de abraçar. Só que agora nós entramos nesse tempo agora, que a Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de abraçar e deixar de abraçar. Então agora, a partir de hoje, nós estamos mudando, né? Então não vai ser mais, nesse momento, uma igreja que abraça, mas uma igreja que sorri, né? Então você pode olhar para o seu irmão assim, dar um belo sorriso para ele, né? Já que nós estamos evitando os abraços, né? Os beijos, né? Então é o momento que nós estamos vivendo, né? É o momento da gente sorrir para o nosso irmão, o momento da gente passar por isso, dando glória ao Senhor. E o Senhor é um tempo, irmãos, que muitas almas vão chegar ao Senhor Jesus, esse tempo que o mundo está vivendo. Amém? Vamos lá, Romanos 16, 19 diz assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler somente esses dois versículos. É tremendo a gente estar nesse ambiente, que é uma casa onde o Senhor abriu, é uma casa que vive a palavra do Senhor, é uma casa que está sendo conhecida, assim como a igreja de Roma foi conhecida. Paulo diz lá em Romanos 1,8, diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Irmãos, essa é uma casa onde você pode não imaginar, mas é uma casa que está sendo conhecida em todo o mundo. Está sendo conhecida nos arredores, porque é uma casa que está anunciando a fé que é gerada nesse lugar. Como o pastor Adilson, ele disse aqui, é uma casa que está com um propósito, é uma casa que tem um propósito, como o nome dessa casa diz, é o ministério do reino, de propagar o reino. É uma casa onde não visa uma denominação, não visa uma placa, mas visa viver o reino do Senhor. E tudo que tem gerado aqui, as palavras, os estudos, né, o Senhor tem conectado pessoas que estão indo para o mesmo propósito. E eu tenho aprendido isso, que quando nós vamos para o mesmo lugar, na caminhada nós nos encontramos. Quando nós estamos com o mesmo propósito de reino, quando estamos com o mesmo propósito de adorar o Senhor, nessa caminhada nós vamos encontrar pessoas com o mesmo propósito. Então se prepare, porque essa casa é uma casa de propósito. Então muitas pessoas vão se conectar a essa casa. E não por causa de um prédio físico, não por causa de uma estrutura, de uma denominação, mas por causa daquilo que essa casa carrega. Então muitas vezes a gente recebe pessoas lá também, e as pessoas ficam um tempo conosco e depois elas vão embora, e às vezes o nosso coração quer se entristecer e a gente começa a dizer: mas poxa vida, ela foi embora. Mas nós temos aprendido uma coisa, que quando nós estamos trabalhando para o reino, tem pessoas que vão se conectar conosco por um propósito, às vezes de ajudar aquela casa, às vezes de receber algo, e elas vão continuar o chamado dela. Então o fundamento de uma casa como essa, uma casa de fé, uma casa que tem vivido a palavra do Senhor, é uma casa que certamente vai passar por muitas situações, por muitas coisas que às vezes no momento nós não vamos entender, mas alguma coisa Deus tem gerado, que a igreja, como é constituída, como é conhecida, nós não podemos mais caminhar por resultado.
Nós não podemos achar que um culto que tem 100 pessoas é um culto bom, que é uma igreja grande, e um culto que vai ter 10, 12 pessoas é uma igreja que não está cumprindo o propósito. Porque Deus não está medindo por sucesso, por aquilo que entra, por aquilo que uma igreja faz, mas aí Deus tem o propósito da igreja cumprir aquilo que está determinado pelos céus para ela acontecer. Deus abençoe, querido. Então nós temos que entender uma coisa, que o sucesso não é quanto nós temos, mas o sucesso é o que nós estamos fazendo para ele. Então nessa manhã aqui eu quero deixar algo no seu coração. O que nós estamos manifestando, o que nós estamos deixando para ele. O que nós estamos gerando como igreja, para nós vivermos um povo que é conhecido pela sua fé, pela sua palavra, e não por aquilo que trazer pessoas aqui para oferecer aquilo que Deus pode dar para elas de prosperidade financeira, mas nós temos numa casa a intenção de gerar o reino, de gerar o caráter de Cristo, e cada um olhar para o outro e dizer: você está mais parecido com Cristo do que há um mês atrás. Então há um choque muito grande. Eu vejo que nós estamos passando por um tempo de transição, onde nós estávamos tentando entender como era realmente nos mover como igreja, como era realmente perder as estruturas religiosas e começar a viver um organismo que se movimenta pelo reino. E nessa movimentação nós começamos a entender muitas coisas. Deus tem conectado muitos lugares que estão entendendo que o importante é manifestar o reino. O importante é ter uma transformação profunda, onde as pessoas não estão buscando mais uma posição, mas elas estão querendo manifestar um encargo que elas receberam. E quando nós estamos numa casa que a gente vê que as pessoas estão interessadas em fluir, em ser lançados ao propósito que Deus tem na vida delas, nós começamos a entender profundamente o que Paulo está dizendo à igreja de Roma, aos romanos. Está dizendo para eles: olha, a fé de vocês é conhecida no mundo todo. E Paulo continua, e nós lemos aqui, né, em Romanos 16:19, que diz sobre a obediência: quanto à vossa obediência, ela também é conhecida diante de todos. Irmãos, ser obediente a Deus é algo maravilhoso. Ser obediente a Deus é algo que nos conecta a um propósito maior de intimidade com Ele, de andar e caminhar com aquilo que Deus tem. São dias onde nós temos que estar atentos à obediência que nós temos que ter, aquilo que Deus tem gerado ao nosso coração. E há um tempo atrás, eu falei algo e assustaram na época. Eu peguei e disse assim, que estava chegando um tempo onde as pessoas iam ser tão obedientes a Deus que elas iam até queimar dinheiro. E quando acabou o culto, algumas pessoas vieram e falaram assim: o senhor falou aquilo, é uma loucura, como assim as pessoas vão queimar dinheiro? Eu falei assim: elas vão queimar dinheiro, porque a obediência não é que eu vou pegar uma nota de R$100 e queimar. Se você for fazer isso, querido, não queime. Pode entregar para mim que eu vou saber usar bem no reino do Senhor. Mas o que eu estava querendo dizer é algo espiritual. Que a obediência ia ser tão grande que pessoas, elas iam ser convidadas para trabalhar em um lugar. E elas estavam desempregadas, e elas iam receber um convite para trabalhar, e elas iam ser obedientes a Deus. E ela falava: Senhor, eu preciso do trabalho. Mas se eu obedecer, se eu andar por aquilo que eu necessito e não pela obediência, eu vou trabalhar nesse lugar, e esse lugar vai me afastar da tua casa, vai me afastar do propósito que o Senhor tem. Então eu vou ter que abrir mão de alguns trabalhos, vou ter que abrir mão de algumas coisas. E as pessoas começaram a entender o que é abrir mão e esperar algo profundo de Deus. Então eu já quero profetizar algo nessa manhã na sua vida. Se você tem que tomar uma posição nesses dias, não olhe por aquilo que é ofertado para você, não olhe para a sua necessidade, mas olhe se tem uma obediência dos céus, aquilo que Deus está gerando. E é incrível, queridos, porque nós temos um jovem na nossa igreja chamado Bruno. Ele é barbudo e ele gosta de tocar chofar. E é incrível, porque às vezes o louvor está acontecendo, ele entra com o chofar e ele dá aquele, não sei como chama, aquele toque de rajada de chofar na nossa orelha, e você assusta, todo mundo assusta. Mas ele está tão apaixonado por Deus, ele anda na igreja toda na hora do louvor. Você acha que o pessoal do louvor gosta? Porque ele se perde, porque ele dá aquela rajada de chofar. Mas é um jovem que se formou agora, há 1 ano e meio atrás, para engenharia civil. E ele recebeu uma proposta. Ele falou: pastor, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa. E ele foi, Deus abençoou ele naquela empresa. Logo que ele se formou. E aí, passado 3 semanas que ele estava naquela empresa,
Ele veio e nos procurou e disse assim: olha, eu estou recebendo uma proposta para mim trabalhar em Salvador. Eu estudei com um rapaz e agora ele é líder nessa empresa em Salvador. E o salário é muito bom, o salário vai me recompensar muito. Olha, eu sou recém-formado, olha só como é isso. E ajuda em oração. Eu olhei para ele, para a cara do Bruno e falei: Bruno, se você for, o que vai acontecer com o seu ministério? Se eu for, meu ministério vai parar. Se eu for, eu vou ficar longe da minha família. Se eu for, eu vou ficar fora daquilo que Deus tem gerado no meu coração. Então eu estou em muita dúvida. Eu falei: obedeça a Deus, obedeça aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Não olhe para os números, mas olhe para o propósito. Não ande mais pela necessidade, porque se você andar pelo dinheiro, quem vai controlar você vai ser Mamon. Mas se você andar pelo propósito, quem vai controlar você é o Espírito de Deus. Então quem anda pelo Espírito de Deus, hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, mas ele sabe que ele está movido pelo Espírito de Deus. E nós falamos: Bruno, ande pelo Espírito de Deus, ande por aquilo que o Espírito está movimentando no seu coração. E passou mais umas 2 semanas, ele nos procurou depois do culto e ele disse: como foi bom ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus, porque do nada eu acabei de entrar na empresa, eu não sou nada, eu sou recém-formado em engenharia, e eles me chamaram e eles me colocaram agora como supervisor de 43 obras no estado de São Paulo. Sabe o que aconteceu com o salário dele? O salário dele dobrou do dia para a noite. Sabe por quê? Porque a obediência, ela é conhecida nos céus primeiramente, porque quando a gente obedece, nós temos autoridade para confrontar os reinos das trevas e viver o sobrenatural de Deus sobre a face da terra. A obediência é isso. Como é bom ser conhecido pela obediência. Obedeça aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Obedeça a Ele, porque você vai receber as recompensas dos céus. Então Paulo continua falando que eu quero que sejais sábios no bem e simples no mal. Apóstolo Paulo, ele começa a tratar nessa carta de Romanos, ele começa a tratar o povo e dizer assim: se você ler Romanos, vai falar que todos nós somos culpados. Muitas vezes nós queremos nos colocar em um lugar como que culpado é o outro. Nós queremos nos colocar que na igreja eu sou o santarrão. Então nós sabemos de uma coisa, que nós só podemos ter fé em Jesus Cristo. Só Ele que pode melhorar a nossa vida, só Ele que pode nos transformar. Nós temos que ser sábios. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são firmados na sua palavra, aqueles que caminham com Ele. Elas diziam: nós não podemos estar em cima nesse momento, mas no subterrâneo nós vamos cumprir o propósito de Deus. E cada investida de Satanás contra a igreja crescia mais. Cada sangue dos mártires que era derramado era uma igreja que crescia mais, mas era uma igreja que não crescia em cima, não crescia na aparência, ela crescia na essência, nos fundamentos apostólicos. Era uma igreja que Satanás se lançou contra ela, mas mesmo assim ela crescia, porque ela estava num propósito de Deus. Porque quando tem propósito, Deus cuida, Deus protege. Deus tem provisão no meio do propósito. Quando Ele tem propósito, querido, na sua vida, você não precisa se preocupar, porque a provisão está na mão dEle. Você está sendo obediente? Então não se preocupe, porque tem provisão de Deus para a sua vida. Tem proteção, tem amparo de Deus, tem o carinho de Deus, tem tantas coisas de Deus reservadas para você viver nesse tempo. A igreja lá subterrânea, ela era uma igreja perseguida, mas o apóstolo Paulo, ele diz que o Deus de paz, olha que versículo maravilhoso, e o Deus de paz, não vamos correr para esmagar a Satanás, nós vamos correr aqui no Deus de paz. Irmãos, a paz é algo maravilhoso. A paz, ela ofende Satanás. A paz, ela tem um poder esmagador de ofender as obras do diabo.
Quando o diabo se levanta contra um ministério, se levanta contra um casamento, se levanta contra uma família, e aquela família entende que ela tem que ter paz em Deus, Satanás fica furioso porque ele quer tirar a minha, quer tirar a sua paz. Mas quando nós andamos com o Deus de paz, nós sabemos de uma coisa, que essa paz ofende tanto Satanás que ele não suporta pessoas que vivem em paz, pessoas que não vivem atribuladas. São tempos agora onde as pessoas, se ela não tiver o Deus de paz na vida delas, elas vão ficar desesperadas. São dias onde o mundo está passando por grandes tribulações, e o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus vão ter que se manifestar com paz. Nós vamos ter que chegar no lugar de caos, no lugar de enfermidade, trazer a paz de Cristo para aquele lugar. Nós vamos ter que ser uma igreja que leva a esperança para as pessoas. Imagine que você foi forjado em Deus durante todos esses anos, para essa semana você manifestar a paz de Cristo onde você estiver. Onde está sendo anunciado o caos, a igreja se levanta e diz: nós vamos anunciar a paz, nós vamos anunciar um Deus que tem salvação, um Deus que tem cura, um Deus que vai guardar a sua casa. Nós não andamos por temores, mas nós andamos com Deus de paz. Nós vamos ser a resposta para a vida de muitas pessoas. Sabe, o ano passado nós ficamos sabendo de uma cidade no sertão de Alagoas, que foi considerada a cidade com mais escassez de água no Brasil. E nós começamos a orar: Senhor, qual a resposta que nós vamos dar para esta cidade? E nós nos unimos ali na nossa comunidade, com mais uma comunidade lá que se chama Filadélfia, do pastor Fernando. E nós falamos: nós vamos furar um poço artesiano no lugar deserto, no lugar onde não tem água. Nós vamos lá furar um poço artesiano. E nós começamos a orar e começamos a nos movimentar. Nós fizemos um cálculo lá, chegou um estudo para nós, um geólogo, uma empresa que faz a perfuração. E disseram: olha, para furar um poço vocês vão precisar de R$25 mil. E nós começamos a nos movimentar, essas duas comunidades. E no dia 1º de março nós fomos para lá, irmãos, não com R$25 mil. O Senhor preparou R$30 mil para nós irmos para lá. E nós chegamos lá, no dia 1º de março agora, quase meia-noite. E quando nós fomos encontrar com o pastor daquela localidade, o pastor da Igreja Batista da Redenção, o pastor Emanuel, e ele nos abraçou e ele disse: vocês são resposta de 10 anos de oração. E ele chorava, irmãos. E ele chorava, ele dizia: nós oramos 10 anos para alguém se lembrar de nós. Dessa noite está se cumprindo um clamor de 10 anos. Vocês são resposta de Deus, de oração, daquele que nós estamos precisando. Será que você pode dizer para o seu irmão: você é resposta de oração para alguém, querido? Você tem que ouvir esse clamor, porque é o mundo que está clamando para a manifestação dos filhos de Deus. E muitas vezes os filhos de Deus estão brincando de ser igrejinha, estão brincando de grupinho de louvor, estão brincando de ministério disso. E tem um povo que está clamando para beber água, para tomar banho. Tem um povo que está clamando para comer alguma coisa na terra. E nós muitas vezes estamos brincando de ser igrejinha. Nós dormimos, acordamos e fomos para o lugar. Irmãos, imagine um lugar quente. Alguém conhece aqui o sertão de Alagoas? Meus irmãos sabem o que eu estou dizendo. Era 42 graus, irmãos. E lá, eu falei para o pastor, na cidade, a gente estava indo para o sítio. Eu falei para ele: aqui no final da tarde vai melhorar um pouco, né? Ele falou assim: não, pastor, aqui é das 9 da manhã, 6 horas da tarde, é isso daqui mesmo, não tem melhora. Nós chegamos no sítio, fomos falar com a vovó do sítio, mãe do proprietário. E ela disse assim: 50 anos que eu estou nesse lugar. Irmãos, que lugar, você olhava tudo seco. Resolveram plantar milho há um tempo atrás, estava tudo seco. Tudo seco, tudo seco, tudo seco. E ela falava: 50 anos eu estou nesse lugar, mas a minha fé nunca esmoreceu, que um dia a água ia chegar nesse lugar. Uma mulher, irmãos, que está esperando há 50 anos. Ela está esperando há 50 anos para a resposta. Quantas
Quantos crentes hoje que tem água, que tem comida, que tem trabalho, eles abandonam o Senhor, porque faz 3 meses, porque faz 5 meses, porque ela está com problema com o filho, está com problema no casamento, e porque Deus não respondeu na hora certa, eles não querem mais saber dos caminhos do Senhor. E tem pessoas que estão esperando há 50 anos para a manifestação da glória do Senhor em um lugar. Cada sertanejo que chegava, irmãos, eles falavam: vocês são resposta de oração. Vocês são resposta de oração. Nós não temos o que comer, nós não temos o que plantar. Eles tomam banho de canequinha. Quem já tomou banho de canequinha? De uma água barrenta. Uma água barrenta que eles têm que buscar com um carro de boi a muitos quilômetros. Não, irmãos, a gente não sabe o que é ser igreja. A gente não sabe. A gente não sabe. Aquele povo não perdeu a paz. Aquele povo não perdeu a paz. Aquele povo fazia suas